Para hoje, trouxemos uma leitura do livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, de Chico Xavier, pelo Espírito André Emmanuel. O item 172, ante o Cristo Libertador. Eu sou a porta. Palavra de Jesus que está em João, capítulo 10, versículo 7. Segundo os léxicos, a palavra porta designa uma abertura em parede ao rés do chão ou na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que representam. Muitos batem a porta da riqueza amoedada e, depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para o outro nas malhas da aflição e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com Ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial e, nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço, em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Com essas palavras de Emmanuel, nós iniciaremos a nossa explanação do Evangelho de hoje, convidando a todos a um momento de oração. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os olhos e, por favor, me acompanhem nesse momento de agradecimento a nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos aqui, lembrando-nos de que Ele nos disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, Ele lá estaria. E nós estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, tu que és nosso modelo e guia. Te pedimos, Senhor, o teu amparo, a tua proteção. Intua-nos, Senhor, e nos instrua a partir desse momento. Que nós possamos aproveitar da leitura do teu Evangelho e aprender cada vez mais, para que possamos nos tornar bons discípulos do teu amor e ser instrumentos do teu amor onde quer que seja, com quem quer que seja. Esteja conosco, Senhor, e nos encaminhe para que estejamos na tua paz. Que assim seja. Muito bem. Agora, as bênçãos de Jesus, nós vamos iniciar o início do nosso estudo do Evangelho. E a gente vai iniciar pelo começo, pelo capítulo 1. Que Evangelho nós estamos falando? Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é esse que nós utilizamos, livro que foi codificado por Kardec. Por que Evangelho segundo o Espiritismo? Porque é uma visão do Evangelho, das leis morais de Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita, como o Espiritismo vê aos ensinamentos de Jesus. E é tudo sobre o Evangelho, é tudo sobre o Cristo. Por quê? Porque nós somos essencialmente cristãos. Para nós espíritas, Jesus é o nosso modelo e guia. E nós não podemos segui-lo sem conhecê-lo, sem conhecer os seus ensinamentos. Por isso nós sempre nos debruçamos, iniciamos, terminamos e recomeçamos o estudo do Evangelho, porque a cada vez que a gente volta os olhos de novo para o Evangelho, mais e mais nós aprendemos. Isso já se fazem mais de 2000 anos. Tanto é a beleza e a riqueza desses ensinamentos. Cada vez que estivermos mais maduros, mais nós o compreenderemos. Hoje nós não fecharemos nem um pouco esse aprendizado, mas pouco a pouco nós iremos galgando mais e mais compreensão
mas principalmente aquilo que nós aprendemos, nós vamos colocar em nossas vidas. E Jesus e Kardec utiliza dessa pedagogia do simples para o mais complexo, né? Nesse evangelho, qualquer pessoa pode ler que vai compreendendo os ensinamentos de Jesus, e ele começa com uma fala de Jesus, que é uma fala que exemplifica o próprio Jesus e a própria visão espírita, que é não vir destruir a lei. Jesus disse isso. E a citação que nós vamos utilizar hoje está em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Então ele já disse que ele não vem destruir a lei. E aí a gente pensa, que lei é essa, né? A qual Jesus estava falando e a qual ele deu a certeza que não destruiria. Primeiramente ele se refere à lei de Moisés, a qual, logo no seu início, os judeus estavam amedrontados, com medo de que eles tivessem vindo fazer toda uma revolução de princípios. Ele disse que não. Ele não estava vindo destruir nada, estava vindo para o cumprimento dessas leis de Moisés. A questão que Kardec nos coloca é qual a lei de Moisés da qual ele estava falando. E aí que serve a nossa fé raciocinada, a nossa busca, o nosso conhecimento, como Kardec nos ensina, né? Compreender no aspecto histórico como se processou isso. E aí ele nos mostra que existe um Moisés. O Moisés que seguia as leis de Deus. Existia um Moisés também, que era um homem do mundo, o legislador, o jurista, que era um homem que encaminhava toda uma população. E Moisés tinha que seguir a esses dois mundos, né? Ele estava vivendo nesses dois mundos. E ele tinha que responder às situações da época. Então, Moisés criou leis, né? Criou leis de organização. Naquela época, não era como hoje. Como a gente nasceu, as coisas já estavam assim, a gente pensa que tudo tinha poder não tinha poder judiciário, né? Não tinha poder legislativo e, né, não tinha poder executivo. Isso é uma coisa muito nova. Naquela época era muito comum que tudo isso se juntasse na pessoa de uma só. Na época de Moisés, para os judeus, era Moisés. Então Moisés era o legislador, ele fazia as leis. Ele também era o julgador. Ele julgava por conta dessas leis. Ele também era o líder religioso, tudo ao mesmo tempo, né? É um risco porque uma pessoa com tantos poderes, sendo humana, pode errar, né? Pode exagerar, pode se omitir. Faz parte da nossa natureza humana. Por melhor que nós sejamos ainda aqui, né? Se não somos espíritos puros, só espíritos puros não erram. Se nós somos espíritos puros, temos a tendência a errar. Então, Jesus faz essa diferenciação. E ele fala que ele vem cumprir a lei de Moisés, mas a lei moral, a lei ética, a lei divina, aquela que nunca muda. Ele estava falando dos 10 mandamentos, que é um compilado de princípios éticos e morais, que a gente lendo hoje, nesse momento, nós também aderimos a esses princípios. Por quê? São princípios da lei divina, que sempre serão, né, eficazes, porque são princípios específicos de Deus para a nossa moralidade. Princípios fundamentais, iniciais. E aí foi o que ele colocou. Ele diz, essa lei que a gente reconhece como não matarás, honrará pai e mãe, ninguém discute. Às vezes a gente não faz, né? Mas ninguém discute que são princípios eternos, né? São princípios que a gente deve valorizar numa sociedade. Mas existem outras leis de Moisés, que era, se uma pessoa roubar, você corta. Se for uma coisa pequena, você corta um dedinho, um mindinho. Se for uma coisa grande, você corta a mão. Aí essa a gente olha assim, essa não dá mais, né? A nossa própria razão, o nosso próprio olhar deste mundo vê que essa lei, ela não tem como continuar.
Por quê? Porque era uma lei temporal para aquele momento. Né? Para aquele momento respondia. Nós, em outras épocas, enquanto humanidades, eram muito mais ferozes, né? Tínhamos dificuldades de compreensão e precisávamos de tintas fortes, né? de leis duras. À proporção que nós vamos crescendo enquanto humanidade, as nossas leis elas vão mudando. Elas ficam mais brandas porque nós estamos nos tornando mais brandos. Me parece difícil da gente entender, porque a gente vê muitas notícias por aí, mas notícia ruim ela corre mais rápido que notícias boas. Pela capacidade nossa, enquanto seres humanos, de destruição, se houvesse mais pessoas destrutivas e mais no mundo, nós já teríamos nos destruído com a capacidade tecnológica e bélica que nós temos. O que nos segura é que os bons ou os neutros, aqueles que não fazem nem o bem nem o mal, são em maioria. Né? Muitos de nós não pensam nem em matar. Na verdade, se pensam, nunca irão fazer. É uma vontade de matar, mas nunca irão fazer isso. Por quê? Em algum momento da nossa trajetória nós aprendemos. Na nossa trajetória de muitas vidas nós aprendemos que não é mais necessário matar, que não é bom, que nós devemos respeitar a vida. Muitos poucos de nós ainda não tiveram essa compreensão, mas são bem poucos dentro dos trilhões de pessoas da nossa humanidade. Nós somos bons e nos tornaremos melhores. Nós estamos nessa caminhada, a gente não deve esquecer disso. E Jesus Cristo, ele veio exatamente falar, não vai ficar nenhum iota, como ele diz, nenhum jota, né? Nenhum pequeno, todos irão ser salvos. Nenhuma ovelha do seu redil será perdida. Serão todas encaminhadas para o melhor lugar, mas ninguém se perderá. E é nesse momento que nós estamos de caminhada. E Kardec nos lembra, então, que nesse processo de caminhada nós tivemos 3 revelações. Foi preciso que a humanidade, ainda que tivesse ainda bastante dura, já tivesse algum tipo de maturidade, para pelo menos reconhecer que havia um Deus, um único Deus, para que viesse a primeira revelação através de Moisés. E aí ele trouxe: amarás o Senhor teu Deus, né? Acima de todas as coisas. Não falarás dele, não utilizarás o nome dele em vão. O que isso quer dizer? É que a gente ama tanto a Deus que a gente não sai fazendo coisas em nome dele. Coisas que são nossas, pensamentos que são nossos, sentimentos que são nossos em nome dele. A gente já vai aprendendo que isso não é mais possível. A gente externa os nossos pensamentos e sentimentos e nos responsabilizamos por ele. Não foi Deus que quis que eu fizesse isso. Não foi a justiça divina. Na verdade, foi meu sentimento de vingança mesmo. Né? Meu sentimento deturpado de justiça mesmo que fez isso. Nós aprendemos com isso. Então, esses ensinamentos do Decálogo, eles estão firmes. Os outros ensinamentos, as outras leis, elas se perderam com o tempo naturalmente. Porque aquilo que não é divino, que não é natural, o tempo resolve. Né? Foram se modificando naturalmente. Por que era uma revelação? Porque era uma lei divina. O que é revelar? É tirar o véu, é expor. Não é mudar, não é criar nada. Ele apenas trouxe para nós os primórdios dessa revelação divina. Então ele foi a nossa primeira revelação. E Kardec continua. Nós depois continuamos mais maduros, um pouquinho mais melhores, né? Na nossa caminhada. Criamos um ambiente o mínimo possível para receber entre nós um espírito puro da envergadura de Jesus. Quando demos para ele o mínimo possível de oportunidade, ele esteve entre nós. E é como é Jesus. Está entre nós, encarnar entre nós e nos trazer a segunda revelação. Enquanto Kardec trouxe a ideia de um Deus único, mas um Deus justo e algumas vezes justiceiro, né?
algumas pessoas utilizaram isso como justiceiro, mas um Deus justo, Jesus também nos trouxe a ideia que esse Deus, ele não é só justo, ele é bom, ele é misericordioso. Jesus nos trouxe a lei do amor para contrabalançar, né, a lei de justiça, de amor e de caridade. Então Jesus nos trouxe. E como é que ele ensinou isso? Ele viveu. Do início da sua vida até o final, ele viveu o amor. Ele exemplificou. Tudo que ele fez, falou e disse foi para nos exemplificar. Eu tinha muito pouco tempo, 33 anos só, né? De vida para a gente, para nos exemplificar. Então ele teve que utilizar tudo. Por isso que tudo que Jesus disse, tudo que ele faz, é importante a gente tentar entender e compreender. Mas ele resume tudo isso em amai-vos como eu vos amei. Primeiro ele diz, amai ao próximo como a si mesmo. No início, né? Quando ele fala com o fariseu. E no final ele diz, depois que ele exemplificou tudo, ele resumiu mais ainda, amai-vos como eu vos amei. Porque quando a gente estiver em dúvida sobre como proceder, a gente volta e diz assim, como é que Jesus procederia nessa situação? Eu fui injustiçado e traído pelos meus amigos. Jesus também o foi. Fui covardemente agredido. Jesus também o foi. Fui abandonado por todos. Jesus também o foi. Sou incompreendido. Jesus também não foi compreendido. Eu me sinto só, mesmo no meio da multidão. Jesus também estava assim. Os meus pais, como proceder com relação aos meus pais? Filho de Jesus, como ele procedeu com relação aos seus pais? Como ele procedeu com relação às pessoas ignorantes e difíceis de compreender? Filho de Jesus, como ele tratava a todos os seus apóstolos? As pessoas arrogantes, os homens de poder. Vide Jesus ante Pilatos. Para cada situação da vida, situações de extrema violência que induzem à morte, vide Jesus. Ele também foi vítima de violência e foi morto. Jesus é a resposta para todas as nossas perguntas. Não é à toa que ele disse que ele é a porta. Quem abre essa porta de Jesus não retorna mais. Ele é o caminho para a verdade e a vida. Quem segue o caminho de Jesus está na rota certa. Por isso que ele é a grande revelação. Por isso que ele é a revelação do amor. Porque ele vivenciou e nos demonstrou, é possível. E ele diz, tudo aquilo que ele fez, nós podemos fazer. E ainda mais. Foram palavras dele, vós sois deuses. Podeis fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Então nada disso que ele fez, a gente diz, isso aqui foi Jesus. Nada disso que ele fez é impossível para nós. Obviamente nós não faremos isso da noite para o dia. Isso é uma caminhada. E muitas vezes algumas dessas coisas não faremos aí nessa vida. E aí? O que acontece? Se eu não conseguir nessa vida? Aí que chega a terceira revelação. Compreender. Como é que eu vou seguir a Jesus? Como é que eu vou realmente exemplificar se eu não consigo nem ser paciente? Se eu não consigo nem cumprir as coisas com disciplina? Se eu não consigo nem compreender o próximo? Como eu vou fazer? Aí a gente tem que ter uma segunda chave de compreensão. A compreensão que nós não temos só essa vida, nós temos uma pluralidade de existências. Quem nos diz isso? A terceira revelação. Aquela que nos desnuda. Revelar é tirar o véu. Ela tira o véu de mais uma parte importante da nossa compreensão de tudo isso. O mundo espiritual.
E ela nos diz que a vida continua. E nós continuamos nós mesmos. Ela diz que esse corpo com o qual nós estamos e que nós teimamos em nos achar que somos só isso. Esse corpo é perecível, mas nós continuamos. Continuamos pensando, amando, errando, mas nós continuamos. Ele diz que nós somos seres imortais, que nosso destino é a perfectibilidade. Por isso que Jesus diz que nós podemos fazer como Ele, porque esse é o nosso destino. Ele é o nosso exemplo, porque Ele é a nossa meta. E Ele nos diz pra gente que se a gente não conseguir nessa vida, pra gente fazer todo o possível, de melhorar o máximo possível, mas nós teremos outras vidas, e mais outras, e mais outras. Nascer, morrer, renascer e nascer novamente. Essa é a lei. Ela nos revelou várias leis, outras leis divinas, acompanhando a lei de justiça de Moisés, a lei de amor de Jesus. Ela nos trouxe leis que nos ajudam a compreender, lei do progresso. A gente não está retroagindo. Incrivelmente, esse mundo que nós estamos agora aqui, de pernas para o ar, não está retroagindo, ele está progredindo. Difícil da gente entender assim, né? Parece que está tudo voltando, ideias antigas retornando, formas antigas retornando. E diz, gente, parece que nós estamos retroagindo, nós não estamos. Nós estamos em reforma. Nós estamos em transição. E eu me lembro de que eu vi uma palestra recentemente que a pessoa disse que toda reforma é assim mesmo. Como é que a gente vai fazer uma reforma? Como é que ela começa? Com quebradeira, né? Tira as coisas do lugar, fica uma bagunça durante certo tempo, né? Muita sujeira, tem uma hora que a gente perde a paciência, parece que não vai dar certo, mas no fim fica tudo bonitinho, tudo limpo, as paredes pintadas, tudo organizado. A gente está na quebradeira ainda, por isso a gente tem essa sensação de que as coisas estão desorganizadas, elas estão, realmente. Porque às vezes as coisas têm que desorganizar para organizar novamente. Porque a gente se conhece quanto humanidade, né? Se não tiver um empurrãozinho, a gente não faz as coisas. A gente fica naquela mesma, né? Aquele mesmo passo, e aí tem aquele aforisma que é muito conhecido, que a gente repete tanto que a gente até perde a importância dele. Se não é pelo amor, é pela dor. Já vieram tantos espíritos dizendo, vamos meus irmãos, vamos melhorar. Vamos meus irmãos, vamos nos reformar. Vamos meus irmãos, vamos ajudar os outros. E a gente ficou o quê? No mesmo passo. Aí vem uma excelente professora. Aqueles professores mais duros nas escolas são aqueles que a gente mais lembra depois, né? Aqueles que nos obrigam a estudar, são depois a gente já mais lembra quando a gente é adulto. A Dor é uma professora assim. É uma professora exigente. É uma professora difícil. E ela só vai embora quando a gente aprende. Mas ela é uma excelente professora. Depois que ela passa, não tem turma que não aprenda. Nós estamos nesse aprendizado. Por isso que nós devemos agradecer. E aí a gente começa a compreender Paulo. Em tudo dai graças a Deus. Porque tudo concorre para o nosso bem. Às vezes a gente não compreende, mas tudo concorre. E a dor, como é que a gente faz para sair mais rápido? Tem uma dica assim, né? Estava conversando com as meninas, a gente tem que perguntar o que eu tenho que aprender com isso. Senhora professora Dor, o que eu tenho que aprender? Por que isso está acontecendo? E nesse momento nós enquanto humanidade, o que nós temos que aprender com isso? Não vamos deixar esse momento especial passar. Quantos espíritos gostariam de estar vivendo uma pandemia com a internet, uma pandemia com um sistema de médico funcionando, grandes médicos, uma pandemia com a ciência correndo atrás,
para buscar remédio. 100 anos atrás nós tínhamos uma outra pandemia que levou nosso querido Euripides Barçanufo e não tinha nada disso. Hoje nós estamos vivendo uma época em que nós vivemos uma pandemia, mas uma pandemia com esperança. Não percamos nunca a esperança. E nunca deixemos de fazer a nossa parte, porque todos nós estamos sendo chamados a fazer a nossa parte. Aonde? Aonde nós fomos plantados. Fazer um jardim onde nós fomos plantados. Na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa espírita, onde quer que for, onde nós formos, com a caixa do banco, com a caixa do supermercado, que são pessoas invisíveis que a gente nem presta atenção nessas pessoas que nos servem. Sendo gentis e amorosos, dando uma palavra de esperança e conforto. A mesma palavra que nós recebemos quando buscamos o Evangelho. Porque nós estamos chegando na nova era, e Kardec fala, isso em 1864, foi feito esse livro. Se não me engano, 1864. E ele já fala, nós estamos adentrando na nova era. E nós estamos nos preparando para essa nova era. E nesse momento nós estamos encontrando, fazendo reencontro entre a religião e a ciência. E ele diz nesse capítulo, o Espiritismo ele é fincado em 3 bases, a religiosa, a filosófica e a moral. Os princípios éticos morais do Espiritismo, da sua filosofia, nos levam à religião, ao seguir Jesus, mas as suas bases científicas nos fazem compreender. E ele diz que a união da ciência e da religião irão fazer decair o materialismo. O Espiritismo veio para decair o materialismo. É o materialismo, né? O grande apego às coisas materiais, ao mundo, ao poder, que nos faz querer ficar aqui. Aos filhos, à família. Quando a gente compreende que tem outras vidas, a gente vê que isso vai decaindo. Por isso, o Espiritismo não é anticientífico. Ele é uma ciência que estuda o mundo espiritual, enquanto a ciência do mundo estuda o mundo material. E as coisas só vão dar certo quando essas duas ciências se encontrarem. Quando a gente compreender o mundo como um só, essa ligação do material com o espiritual. E Jesus disse isso. Ele disse uma vez, um dia nós seremos um só rebanho, um só pastor. Kardec, quando ele está estudando essa passagem no livro A Gênese, ele exatamente diz isso, que Jesus está falando que um dia nós seremos não só um rebanho de espíritas, porque o espiritismo não é a religião do futuro, não é para todo mundo ser espírita. Um dia nós seremos um só rebanho seguindo Jesus Cristo, um só pensamento. Esse pensamento vai alastrar, vai contaminar a todos. E a religião, pasmem, será de grande ajuda, porque ela, na tentativa de negar Deus, retirará, como se estivesse descascando uma cebola, as partes ruins, inclusive aquelas a quais nós nos apegamos, achando que são verdadeiras. E um dia ela chegará a algo que ela não pode negar. E a ciência, quando ela chega a algo que ela não pode negar, ela reconhece. E ela há de reconhecer que há algo mais além desse corpo material. Segundo ele, ela está nesse caminho, nesse momento, de descobrir isso. Por isso que ele fala exatamente aqui, porque é uma coisa muito estranha. A gente ainda, por uma questão de séculos, ele diz aqui nesse capítulo que a razão e a fé seguiram caminhos diferentes. E aí a gente pensa que elas são distantes e que não podem se juntar. E ele disse que não. A razão e a fé seguem o mesmo caminho, seguirão o mesmo caminho. Por isso que ele nos apresenta a fé como uma fé raciocinada. Nós temos uma fé calcada na razão. E todos um dia também terão essa oportunidade. E a nós
que temos esse conhecimento, que aprendemos esse conhecimento, temos como dever evangelizar. Seguir evangelizando por todos os lugares, muito menos por palavras e mais por ações. A gente evangeliza vivendo o Evangelho, vivendo as nossas vidas. Sendo cartas vivas do Evangelho, novamente Paulo diz isso, sendo cartas vivas do Evangelho de Jesus. A cada momento em que a gente apreende o Evangelho de Jesus e coloca na nossa vida, a gente cumpre a lei. Porque nós, espíritas, não viemos para destruir a lei de Deus, mas sim para cumpri-la. E cumpri-la é em nossos corações. É trazer o reino de Deus para nossos corações, porque Ele está dentro de nós. Foi também Jesus que nos disse, o reino de Deus está dentro de vós. Buscai o reino de Deus, primeiramente, e todas as outras coisas vos serão dadas. É preciso que cada um de nós encontremos o reino de Deus em nós, vivenciamos esse Evangelho em nós e evangelizamos. Inicialmente nossas famílias, na qual estamos bastante presos nesse momento, não é à toa. Aproveitemos esse momento. A gente já teve bastante momento brigando, vendo todos os defeitos de todo mundo. Esse momento já passou, né? Agora vamos vivenciar o amor. Vamos tentar ver o lado bom de cada pessoa. Todo mundo tem um lado bom. Eu digo que nem que seja um pedacinho do dedo midinho a pessoa tem de bonitinho. Então todo mundo tem um lado bom. Então busquemos o lado bom da nossa família, dos nossos familiares. Busquemos o lado bom das pessoas, o lado bom das coisas. Isso não é feito poliana. Isso é feito amor. Isso é feito bem, olhar bem. A gente está muito acostumado a olhar o mal. Exercitemos o nosso olhar para olhar o bem. O bem que há nas pessoas, o bem que há nas coisas e principalmente o bem que há em nós. Há muito bem em nós. Há muito amor em nós. A gente tem que deixar que esse amor flua em nós. Tem que deixar que domine a nós para que sejamos novamente como Paulo diz. Eu hoje já não sei se sou eu ou se é o Cristo que vive em mim. Olha só que bênção. Que um dia nós possamos também dizer isso. Eu hoje já não sei se sou eu, mas é o Cristo que vive em mim. Que Jesus nos abençoe, nos traga suas bênçãos nesse momento, nos ampare, nos intua, para que possamos realmente colocar em prática o seu Evangelho, que nos deixemos abraçar a Ele.